Em uma festa de aniversário estão presentes N famílias com pai, mãe e 2 filhos, além de 2 famílias com pai, mãe e 1 filho. Organize-se uma brincadeira que envolve esforço físico, na qual uma equipe azul enfrentará uma equipe amarela. Para equilibrar a disputa, uma das equipes terá apenas o pai de uma das famílias, enquanto a outra equipe terá 2 pessoas de uma mesma família, não podendo incluir o pai. É permitido que o pai enfrente 2 pessoas da sua própria família. Para que se tenha exatamente 2014 formas distintas de se organizar a brincadeira, o valor de N deverá ser. Então, aqui eu coloquei o resuminho da questão. Temos N famílias com um pai, uma mãe, 1 filho e outro filho, né, 2 filhos, e 2 famílias com um pai, uma mãe e 1 filho. Bom, a questão nos diz aqui que organize uma brincadeira que envolva esforço físico, na qual uma equipe azul enfrentará uma equipe amarela, e para equilibrar a disputa, uma das equipes terá apenas o pai de uma das famílias, enquanto a outra equipe terá 2 pessoas de uma mesma família, não podendo incluir o pai. E além disso, é permitido que o pai enfrente 2 pessoas da sua própria família. Então, a gente vai ter o pai de uma família contra os membros de outro grupo, né? Então, a questão. E agora a gente precisa saber quantas formas diferentes podemos organizar. Bom, primeiro vamos começar pela quantidade total de pais. Nós temos N famílias com pai. Então, o nosso total de pais vai ser N pais, certo? E ainda temos essas 2 famílias e cada uma com um pai. Então, vamos ter mais 2 aqui. Então, o nosso total de pais vai ser N mais 2. Repetindo, porque temos N famílias com um pai, então vamos ter N pais, e temos essas 2 famílias, cada uma aí com um pai. Então, vai somar mais 2 aqui. Então, nosso total de pais é igual a N mais 2. Agora, nós temos que calcular o número de formas de se escolher um pai. E qual que vai ser esse número de formas de escolher o pai? É justamente o nosso total aí, total de pais, que é, no caso, N mais 2, certo? Que é o número de formas de se escolher um pai aí. Agora, precisamos calcular o total de possibilidades que o pai enfrenta os outros membros da família. Se a gente começa olhando aqui pelas N famílias, o pai ele pode enfrentar a mãe e o filho 1, certo? Lembrando que, pelo enunciado da questão, diz: para equilibrar a disputa, uma das equipes terá apenas o pai de uma das famílias, enquanto a outra equipe terá 2 pessoas de uma mesma família, né, não podendo incluir o pai. E é permitido também enfrentar 2 pessoas da sua própria família. Então, das N famílias, ele pode enfrentar a mãe e o filho 1, né? Tem que enfrentar 2 pessoas. Ou ele pode enfrentar a mãe e o filho 2. Ou também ele pode enfrentar o filho 1 e o filho 2, gerando aqui um total de 3 possibilidades, né? Ou ele enfrenta a mãe e o filho 1, ou enfrenta a mãe e o filho 2, ou ele enfrenta os 2 filhos. Então, no caso dessas 2 famílias, ele vai ter apenas uma possibilidade, que é enfrentar a mãe e o filho, certo? Aqui, então, nesse caso, vai ter apenas uma possibilidade, já que ele tem que enfrentar 2 membros da família. Então, aqui, dessas 2 famílias, só tem a mãe e o filho, então tem uma possibilidade. Mas são 2 famílias, então a gente tem que multiplicar por 2, levando em consideração as 2 famílias. Vamos dando aqui, 1 vezes 2 vai dar 2. Bom, aqui a gente vai ter 3 possibilidades, mas lembrando aqui que são N famílias, então vamos ter 3N possibilidades, né? 3 multiplicado pela quantidade de famílias, que nesse caso é N. Nesse caso das 2 famílias, a gente multiplicou por 2 porque são 2 famílias. Então, total de possibilidades vezes a quantidade de famílias. Aqui nesse caso vai ser 3N porque temos N famílias. Então, com isso, é somar as possibilidades. Aqui temos 3N mais 2. Como é o conectivo I, a gente multiplica as possibilidades. Então, isso vai nos dar N mais 2, que multiplica 3N mais 2. Mas vamos ter que multiplicar por 2,
porque a família pode fazer parte tanto da equipe azul ou da equipe amarela. Então, vamos ter um total aí de 2 possibilidades. Com isso, finalmente, a gente iguala esse resultado com a informação que a questão nos dá, para que se tenha exatamente 2014 formas distintas de se organizar essa brincadeira. Então, vai ter o total aqui de 2014 formas distintas. Agora, o nosso objetivo é encontrar o N. Então, multiplicando, fazendo a distributividade, multiplicando n vezes 3n, 3n ao quadrado. N vezes 2 mais 2n. 2 vezes 3n mais 6n. E 2 vezes 2 vai dar 4. E tudo isso ainda multiplicado por 2, que é igual a 2014. 3n ao quadrado mais 8n menos 1003 é igual a 0. Vamos fazer aqui o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E isso aqui substituindo, o delta vai dar 12.100. Então, vamos ter n é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Raiz de 12.100 vai dar exatamente 110. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o a. O nosso a aqui é o 3. Então, vai dar 6 aqui embaixo. Então, a gente vai ter que considerar a raiz positiva, de valor positivo, certo? E o que vai nos dar aí 17, né? Que é menos 8 mais 110 dividido por 6 vai dar 17, como está indicado na alternativa A. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.